spoke about the relationship Nós falamos sobre o relacionamento of the first, second, and third steps, da primeira, segunda e terceira etapa. and we did it in the context Nós of the fiz- symbology of the sanctuary. Nós fizemos isso no contexto com a simbologia do santuário. And we saw that the first and second steps Nós vimos que o primeiro e o segundo passo occur at the same point in time. acontece no mesmo ponto da história, no mesmo ponto de tempo. And we saw that Nós vimos que, because as soon as the person is justified, à medida que a pessoa é justificada, which only takes a moment que geralmente toma somente um momento, é imediato, because we're creationists, porque nós somos criacionistas, then begins a life of sanctification. então começa-se uma vida de santificação. Or as Ellen White puts it, a work of a lifetime. Como a Ellen White fala, um trabalho de uma vida toda. And we describe that in this story about this mirror E a turning gente into a pot, into a laver. descrevemos essa história através de um espelho que se transformou numa bacia. And we also describe sanctification Nós também descrevemos santificação como sendo as an increase of knowledge, um aumento de conhecimento, or from the perspective of maturity. ou também numa perspectiva de amadurecimento. So I just wanted to make one correction. Eu quero fazer uma correção. Someone came to me at the end of the presentation, Alguém chegou comigo, conversou comigo no final da apresentação, and when I said the seed was dead, quando eu falei que a semente estava morta. obviously we know it's not literally dead, Nós sabemos, obviamente, que a semente não está morta de forma literal, otherwise it would never be able to grow. claro, porque de outra forma não teria como germinar essa semente. So we know in the human we'd call it sleep, Na forma humana nós chamamos disso de dormência ou dormido, which is how we understand death to be. e também é a forma que nós entendemos como a morte é, um sono. But a seed we would say it's latent. E na semente nós usamos a palavra latente. So what we said we're going to look at now Agora o que eu quero falar para vocês que nós vamos estudar agora, is the process o processo of conversion da here. conversão que ele mencionou antes. One more point Mais um before ponto, we do that. 2 points, sorry. 2 pontos. During the break, someone asked a question, Durante o intervalo alguém fez uma pergunta, and it's a familiar question that people ask. e é uma pergunta muito comum que as pessoas fazem. It wasn't framed this way, Não foi formulada dessa forma, but the intent was, mas a intenção dessa pergunta era: can you make this practical? como é que você transforma disso de uma forma mais prática? Or to put it another way, Outra vez, de uma outra forma, can you explain how this actually works in real life? teria como você explicar isso para a gente, como isso funcionaria de uma forma na vida real? And we only scratched the surface, and it took us half an hour E or more. a gente tentou simplesmente explicar um pouquinho, demorou meia hora. So E só tocou a superfície. there is a science to salvation. Para você racionar, reason science. There is a science to Ok. salvation. Existe uma ciência para a salvação, com a salvação. And it's to do with this issue about the nature of man, Isso está relacionado com a natureza do homem. the threefold nature of a human being. As 3 compartimentos da natureza do ser humano. So if we have time, we may be able to go through some of those points. Se nós tivermos tempo, talvez podemos falar um pouco sobre isso. And the other point I wanted to bring up E outro ponto que eu gostaria de falar aqui, is that it came to my observation me mostraram aqui, that there's a book that's just been published in Portuguese, tem um livrinho que está sendo publicado em português, which was by Charles Fitch. que foi feito por Carlos Fitch. Charles Fitch was one of the pioneers in the Millerite movement. Ele foi um dos pioneiros no movimento millerita, And he wrote this booklet e ele escreveu esse livrinho, called Views on Sanctification. Observações sobre a Santificação. It's a very good book. É um livro muito bom. There were 2 things that the Millerites understood Existiam 2 coisas que os milleritas entendiam. before their third step, their shut door. Antes do terceiro etapa, antes do fechamento da porta. The first one O primeiro foi was the issue of perfection, relacionado com o assunto da perfeição. and Fitch took care of that. E Fitch, ele resolveu esse problema. And the other thing they understood A outra coisa que ele entendeu, was the issue of the state of the dead, o relacionado com a condição da morte, do morto. that there was no such thing as hell, Que não existia tal coisa como inferno.
And there were people who we know that were Sabbath keepers, E existiam algumas pessoas que eram conhecidas como guardadores do sábado, but the Sabbath didn't come in until after 1844. mas o sábado não apareceu até depois de ter passado 1844. So, if you want to look at it this way, Se você quiser então ver dessa forma, if you might think that this is a valid way of approaching se it, você talvez vê isso, talvez seja uma forma válida de resolver isso, de apresentar isso. the state of the dead O estado do morto, I-D, morto, M-R-T-O. Ou da morte, morto, morte. So the state of the dead, Let's leave an E here. O estado da morte, o estado do morto, o estado da morte. and then the issue of perfection or sin. E depois o assunto de perfectional I just sin. put sin. Sin, perfection. pecado. Pecado. O assunto, pecado. Yeah. So we've got the issue of death, sin, and then Nós temos o assunto de morte e pecado, then Sabbath. sábado, S-A-B. It came in this order. Vieram nessa ordem no tempo deles. I guess what I'm suggesting O que eu estou querendo então mostrar, is that if you might think of these as 3 steps, se você então pensar nisso como se fosse 3 etapas, you need to get out of this death situation. você primeiro precisa sair dessa situação da morte, You need to be righteous, você precisa estar justo, live a correto, sanctified life before judgment happens. antes que o juízo aconteça. So I don't think the process that these truths were brought to view in the Millerite movement was an accident. Eu não acho que essa forma como esse assunto foi lidado na história milerita, da forma que foi e apareceu, não foi por acidente. This is a really good booklet. Esse é um livrinho bem muito bom. It's in the form of question and answers. Está na forma de perguntas e respostas. He got asked 9 questions, Fizeram para ele 9 perguntas. and some of the questions are really interesting. E algumas das perguntas eram muito interessantes. They said, Eles fizeram, around, está no início aqui. Yeah, just tell me the number. yes, I think it's It's right in the beginning. just there. Okay, yeah, which one? We'll go with number 1. A primeira foi, Question 1, yes or no? primeira pergunta, sim ou não? Do you think men can be perfect in this life? Você acredita que a Bíblia ensina que os homens podem ser perfeitos em santidade nessa vida? Number 2, Número 2. name some people in the Bible, except Jesus, that were without sin. Na história da Bíblia, quais personagens, exceto Cristo, estiveram sem pecados? Just try and name one. Tá, me dá um nome aqui agora. Number 3, Número 3. of all the martyrs who come down from us in history, how many of them were perfect? De todos os mártires cujas memórias chegaram até nós, quantos ou quais deles você acredita que foram perfeitos? In modern times, Nos tempos modernos, even the best of men ou os melhores dos homens have done sin, não têm sido pecaminosos, ao menos um pouco, and they've never thought themselves as being sinless. e eles não pensaram em si mesmos como tendo pecado? Look to your left and your right. Olha para sua direita e para sua esquerda. Do you see anybody sinless around you? Você consegue ver alguém sem pecado aqui do seu lado? And people are saying no. Are those around you who claim to be more meek and heavenly than others? Are there people around you who say, look how good I am? Existem algumas pessoas do seu convívio que alguém que mostra quão melhor eu sou, quão humilde eu sou? Those people who claim to be perfect, Aquelas perfeccionistas que se chamam perfeccionistas, don't they run into many problems? será que eles não têm muitos problemas? And just 2 more. Tem 2 perguntas I'm just mais. trying to paraphrase them. Ele está parafraseando as perguntas. Pergunta número 8 agora. 8 e 9. Oh, do you believe Pergunta número 8. Você acredita that you're without sin que você está sem pecado? in desire, No desejo, word, na fala, deed, nas obras, or defect? ou defeitos, ou sem defeitos? And defect's an interesting one. E essa de defeitos, sem defeitos, é interessante. Let's call it unknown sin. Vamos falar sobre pecados não conhecidos. That's an interesting term. Esse é um termo interessante, Right into present truth. bem na nossa verdade presente. Some defect. Defeitos. You're just defective by nature. Nós somos, por natureza, defeituosos. So does anybody put their hand up? Alguém gostaria de levantar a mão aqui agora? Nobody. Ninguém. Last one. Última pergunta. And have you made up your mind publicly to teach and defend this position that there are men among us who are without sin? Você está decidido a ensinar e defender publicamente a posição de que há homens em nosso meio que estão sem pecado? There's nothing new under the sun. Não existe nada novo debaixo do sol. Right here,
Nesse ponto, just before the third no step, pecado, um pouquinho antes da terceira etapa, the same questions are being asked of us. as mesmas perguntas estão sendo feitas sobre nós. Question 9. Pergunta número 9. Who here Quem aqui is prepared to teach está preparado para ensinar and defend e defender that there are men today que existem homens hoje who are without sin? que não têm pecado? Put your hand up. I'll put my hand up. I'm prepared to say that and defend that. Eu levanto a minha mão aqui porque estou preparado e sei como defender isso. Because if you don't believe that, Se você não acredita nisso, you've got no hope. você não tem nenhuma esperança. If you can't get your life straight Se você não consegue acertar a sua vida through the grace of God pela graça de Deus, in the history of sanctification, na história de santificação, what hope do you have qual esperança que você tem when he gets his sword out and starts cutting you to pieces quando in ele the pega judgment? a espada dele no juízo e começa a cortar você em pedacinhos? When he starts looking at your record of sin Quando ele começa a ver os seus relatórios de pecados and you don't have an advocate? e você não tem um advogado, When are you going to get your life in order quando é que você vai botar a sua vida em ordem, if not before the Sabbath? se não for antes do sábado? Last time I checked, A última vez que eu verifiquei, the Sabbath o sábado was the seventh day. é o 7º dia. And the day that comes before it O dia que vem antes is the sixth day, é o 6º dia, which we call que nós chamamos the de day of preparation. o dia da preparação. And let me tell you, Eu vou te dizer uma coisa, the day of preparation o dia de preparação is not a day to get ready. não é um dia para você começar a ficar pronto, It's a day of tests. é um dia de teste. Are you going to cook the food Aí você vai cozinhar a comida or are you going to sin the next day? ou você vai pecar no próximo dia. Are you going to get your house in order Você vai botar a sua casa em ordem or are you going to sin the next day? ou você vai pecar no próximo dia. It's not getting ready for the Sabbath Não é se preparar ou se preparar para o sábado in some sit back and do nothing mindset. de uma forma de sentar, relaxar e não fazer nada na mente. We know the preparation, they were all Adventists. Nós, como adventistas, conhecemos esse dia de preparação, essa preparação. It's a day of activity, É um dia de atividade, of work, de trabalho, of doing things. fazendo coisas. You have a checklist, Você tem uma checklist para você fazer. done, Feito, cumprido. forgotten, Esqueci. not done. Não está feito. So this is a day of testing. Esse é um dia de testar. And if we don't avow to this number 9 question, E se nós if we don't believe it não acreditamos nessa pergunta número 9 and publicly state it, e de forma pública relatar, defender that there has to be men without sin amongst us, que tem que existir homens entre nós sem pecados, there's no hope. We don't even have a message. a gente também não tem nenhuma mensagem. And we can talk this morally or prophetically. Nós It's podemos all falar the isso de same. forma moral ou profética, é tudo a mesma coisa. I'll talk it morally for a moment, Eu vou falar um pouquinho de forma moral, which I don't like doing que eu não gosto de fazer isso, because it serves very little purpose. porque não serve muito propósito. I want to say this. Eu quero dizer isso. Look to your next door neighbor Olha o seu vizinho que está ao lado and make your assessment if they're perfect or not. e faz uma avaliação para ver se ele é perfeito ou não. And then ask yourself the question, Então você faça essa pergunta para você mesmo. how do you even know? Como é que eu então posso saber Now, you might know if he's your best friend, que talvez ele seja o seu melhor amigo? but most of you don't know Não. Talvez você saiba se ele for o seu melhor amigo. many people in Adventism, even in this movement. Muitas pessoas no adventismo, até nesse mundo, And if you don't know them se você não conhece essas pessoas and you came and looked at them, e você olhasse para ele, how would you know if they're perfect or not? como é que você poderia julgá-lo, né, se ele é perfeito ou não? What's your measuring stick? Qual é a medida, né, a vara que você usa para medi-lo se ele é sem pecado ou não? How much do you know about me Quanto que você sabe sobre eu to know if I'm perfect or para not? saber se ele é perfeito ou não? I would guess, Eu adivinharia, I would venture to say, eu talvez me atreveria a dizer, if a perfect person se uma pessoa perfeita confronted you, te confrontasse, you wouldn't even know it, você não teria nem como saber. because we don't really know what perfection is. Porque nós não sabemos o que perfeição é. Because we've got
a Hollywood movie type of a mindset of what perfection looks like. Porque nós temos na nossa cabeça uma ideia hollywoodica de que perfeição significa. And biblical sanctification E a santificação bíblica is dealing with real people está lidando com pessoas verdadeiras, reais, who have real lives que têm vidas reais, with real personalities. com personalidades verdadeiras, And because we have mixed personality and perfection, porque nós temos personalidades mistas e perfeições. our whole Wait a measuring second. Repeat that for me, real quick. because we've mixed personality and Got it. perfection, Porque nós misturamos a personalidade com perfeição, we have no idea nós não temos a menor ideia what measuring stick to use to check people. que tipo de régua ou régua que nós podemos pedir para medir as pessoas, né, usar para medir as pessoas. God knew this, Deus sabia disso. and He has a perfect solution. E Ele tem uma solução perfeita para isso. You don't use a moral measuring stick. Você não usa a régua moral para dizer se a pessoa é ou não é sem pecado. You use a prophetic one. Você usa uma régua profética And para medir essa then- pessoa. Então, I don't care what you do in your private life. eu não estou nem aí porque você faz na sua vida privada. Doesn't make any difference. Não faz diferença para mim. Doesn't matter if you've got a good car, bad car. Não faz... Good car? A good car, a fancy car Okay, okay. that Não you- faz that- diferença se você tem um bom carro ou um carro ruim. that you idolize. Se você idolatra o seu carro, It's all about idolatry, isn't it? Fancy correto? cars. Carros bonitos, não é tudo relacionado com idolatria, correto? That's not the measuring stick. Essa não é a régua de medida que eu The vou measuring usar. stick is your perspective and understanding of prophecy. A régua de medida é a sua forma de entender e ter a perspectiva da profecia. And now, like a skilled surgeon, Agora, como um cirurgião cheio de habilidades, you can carefully cut você pode, como um bisturi, cortar de forma the decisiva church a igreja into two portions, em duas porções, the wicked and the wise, os ímpios e os sábios. because it's really easy to do when it's prophecy. Porque é muito fácil fazê-lo quando você usa essa régua que é a profecia. Do you know what's so funny O que você sabe que é uma coisa tão engraçada about this whole issue? sobre todo esse assunto? If you're in a position of responsibility in the church, Se você in tem uma church structure, se você tem uma responsabilidade na estrutura da igreja, you'll know você sabe about our church manual. sobre o manual da nossa igreja. And in the church manual, E no manual da igreja it has rules and regulations existem regras e regulamentos, about who can be an Adventist and who cannot. quem pode ser e quem não pode ser adventista. You have the tests of fellowship. Você tem os testes de ser parte dessa membresia, desse companheirismo. And guess what? E adivinha o quê? This book is over 100 E pages, esse livro tem mais de 100 páginas, full of tests. cheio de testes, And every single one of those tests e cada um daqueles testes is moral. são morais. There's not a single prophetic test. Não tem nenhum sequer teste profético. They don't ask you, Eles não te perguntam, do you believe in the 1260? eles não te perguntam, você acredita no 1260? You can become an Adventist. Você pode se tornar então um They adventista. say, are you committing adultery? Eles perguntam, você está fazendo adultério? Okay, we have to reprimand you and throw you out of the church. Nós temos que trazer um reprimimento e tirar você da igreja. It's all about morality. É tudo que está relacionado sobre moralidade. But the church Mas a igreja is even more clever than us, é mais astuta do que nós, because against their own manual, porque contra o seu próprio manual, they actually know what the gospel is. eles sabem o que é o evangelho, Because today, porque hoje they will disfellowship you eles te cortarão da igreja over your understanding of prophecy. pelo seu entendimento de profecia. They break their own rules. Eles quebram suas próprias regras. Are they correct to do that? Será que eles estão corretos em fazer isso? Have they got a right Será que eles têm o to direito disfellowship you de te cortar da igreja because of your belief in the 2520? pela sua habilidade de acreditar no 25-20? What surprises me O que me surpreende mais is that people like us que as pessoas como nós get upset about it. se ficam nervosas, ficam chateadas. Upset pode ser chateada, nervosa. I'm saying, why do you get upset? E aí eu pergunto, por que você fica chateado ou exaltado? Because that's what we teach. Porque é isso que nós ensinamos. We say the same thing. Nós falamos a mesma coisa. If you don't believe the 2520, Se você não acredita no you 2520, can't be part of our group. você não pode ser parte do nosso grupo. Worse than that, you're going to die. Ou melhor, a gente fala, você vai morrer. But when the church does it to us, we get upset. Quando a igreja faz com a gente fica todo bravo. So we need to really think about this, Nós temos que pensar muito sobre isso. because go back into Millerite history, Volte então na história millerita.
And they're all getting disfellowshipped. Why? E todos eles na história melita estavam sendo cortados das igrejas. Por quê? Because of prophecy. Por causa de profecia. Because the church knows, Porque a igreja sabe, even though they won't admit it, mesmo que eles não querem admitir, what the everlasting gospel is. que o evangelho eterno é. And the only people who are confused E as únicas pessoas que estão confusas is some of us somos alguns de nós aqui and some lay people in the church. e in algumas the conference pessoas churches. que são leigas nas igrejas, na conferência, But the church leaders know really clearly mas os líderes da igreja sabem de uma forma muito clara you're required to disfellowship people if they have a wrong view of prophecy. que você é obrigado a cortar as pessoas se eles têm um entendimento equivocado de profecia. We should really understand that Nós deveríamos muito entender isso, because the Millerites did porque os mileritas entenderam, and Fitch does as well. e Fitch também faz isso também. Faz isso bem. Okay, so that was my promotion of the book. Essa aqui é a minha propaganda do livro. Hope I did a good job. Eu espero que eu tenha feito um bom was- trabalho. That wasn't. So let's come back to our studies. Vamos voltar aos nossos estudos. We're looking at this first and second step. Now we want to factor in this. Nós já olhamos a Conversion primeira e a segunda process. etapa, agora a gente quer olhar esse processo da conversão. So we'll pick it up here. Vamos vir para and leave essa that parte there for aqui. a moment. Vamos deixar aquele quadro ali de lado. So I've been told that you've done a reform line this week. Basic. Not really. Okay. Ele falou que a gente estudou os movimentos de reforma. Não. Okay. So But- let's do one now. Ok, vamos fazer um rapidinho. Quick one. So here's our line. Essa aqui é a nossa linha. It's a reform line. É uma linha de reforma. By the way, A propósito, the reason why we even do this a razão que nós fazemos isso is because of the council in Isaiah por causa do conselho que nós temos em Isaías chapter 28. 28. Let's read the verse Vamos ler esses versículos aqui, Isaías capítulo that we 28, want to go to. que nós queremos falar. Isaiah 28. Isaías 28. Do you want to go 10, And- verse 10, or We want to read verse 17. 17? So- Verso 17. You want me to read it or no? Not yet. So in verse 17, Verso 17. we're going to see lines Nós vamos ver linhas in different ways. em formas diferentes. So this is a quick 101 in building construction. Eu vou usar uma bem rapidinho aqui para construir essas linhas. So if I did this, Se eu fizesse isso aí, would everybody know what that would be? A tape So- measure. se eu fizesse, você consegue ver que isso aqui é uma régua de medir, uma fita métrica? Yeah? Fita You seen métrica, that? vocês conseguem ver uma trena? Uma builder's trena. tape measure. Uma trena. So TR, Oh, I'll just leave it as the image. That's ok. fine. Ok. And O desenho vai deixar como dizer uma trena. this So, is a spirit level. isso aqui é aquela régua de linhagem que você pode dizer que está nível, o nível. O We all know nível. that level. Nível. In the olden days, they didn't have levels like this. Na antiguidade eles não tinham um nível. They had a Deixa eu piece of plumb and string with a weight. Eles tinham uma linha com um chumbo embaixo. Uma linha de chumbo que vocês chamam? Como é? Prumo. Um prumo. Okay, so in this verse, Nesse verso, it's going to deal with these two images. ele vai falar com essas duas imagens aqui. A line Não, duas. Two. A linha, uma tape, and uma trena a plummet. e uma prumo. And it's going to tell you what both of them mean. Eles vão explicar o que significa ambos. It's going to tell you what this means and what this means. Ele vai falar o que significa cada um deles. So let me write it down first. Vamos escrever This one is prumo, PR, right. I don't want to write that down. Okay. I want to write righteousness, justiça. and I want to write Just put ICA, and put a little thing underneath here. and this is judgment. Juízo, Juizo, Juizo. Yeah. Juízo. So let's read the verse now. Vamos ver agora o versículo. Do you want to go in English? You go ahead. Ok, 28, versículo 17. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. So there's many things in the verse, but there's only those two things I wanted to pick up. Existem várias coisas nesse versículo, que somente duas coisas que eu quero pegar desse versículo. The reason we draw lines A razão que nós desenhamos linhas is because we want to show é que nós queremos mostrar judgment. juízo. Where did my line start?
Onde que a minha linha começa? Here at the beginning. Aqui no começo. Start. Começo. C-O. That's fine. End. Final, F. So here's Começo the e start and fim. the end. Começo e fim. And here's my line. Essa é a linha que ele está desenhando. It's a tape measure for measuring. É uma trena de medir para medir, para medir. Okay, so here's the table, Aqui está uma mesa. and I want to measure it. Eu quero medir essa mesa. And measuring means what? E a medir que significa o que? O ato de medir. Means judgment. Significa juízo. So where do you start judgment? Aonde você está? Onde você começa o juízo? At the beginning. No começo. Here it is. Aí está. And where do you end judgment? E onde você termina o juízo? Here you end it. Ali no final. So all of this line is of judgment. Toda essa linha aqui é um juízo. Now I just want to rub those things out. Agora eu vou apagar um pouco isso aí. I'm going to take this beginning and end Eu out, vou pegar esse começo e fim. and I'm tirar. going to put this at the bottom here. Eu vou botar isso no embaixo. And then I'm going to change it even more Eu vou mudar um pouquinho mais. and do it like this. E vai fazer tudo isso aí. This is the line of judgment Essa é a linha de juízo. from the beginning to the end. Do começo ao fim. This is what I was saying before. É isso que eu estava dizendo antes. When we think about the first, second, and third steps, Quando nós pensamos sobre o primeiro, segundo e terceira etapa, and we spoke testes, about probationary e time. nós falamos sobre o tempo de graça, o tempo de provação, It's not time to get ready. não é tempo para você começar, se preparar. What is probationary time? O que significa tempo de graça, o tempo de provação? Time to begin what? Tempo para começar o quê? Começar o quê? Judging. Juízo. Time Começar- to begin measuring. Tempo para você começar a medir. Where would number one go on a line? Então você acha que onde que o número 1 iria nessa linha? At the beginning. No começo. And number three would go at the end. E o número 3 seria no final. So here we are. A gente está aqui então. Number one, Número 1, number three. número 3. The hour of his judgment A hora do juízo is come. ha chegado. Revelation 14, verse 6. Apocalipse 14, versículo 6. The length of the line Comprimento dessa linha is the length of judgment. é o comprimento do juízo. It's simple to see, É fácil de ver, but it's hard to conceptualize. mas é difícil você contextualizar. Put your hand Quando é up. só- conceituar. Put your hand up if you're Greek. Alguns de vocês, levantam a mão, quem aqui é grego? Nobody put their hand up for the Ninguém camera. levantou a mão para a câmera, não. Put your hand up if you went to school. Levanta para minha mão se vocês foram para a escola. Everyone should have put their hand up. Todo mundo foi para a escola. Put your hand up if you're Greek. Me avisa aqui se você é grego. Okay, so we're all Greek. Todos nós somos gregos. And in Grecian education, E na educação grega, they teach you one thing. eles te ensinam uma coisa. Don't believe the Bible. What? Don't believe the Bible. Não acredite na Bíblia, que a Bíblia é o que os gregos ensinam. Because where does judgment happen? Porque a pergunta é, onde que acontece o juízo? At school. Na escola, At the end of the year no final do tempo or at the beginning? ou no começo? I've never been to any school where they judge you on day one. Eu nunca tive nenhuma escola que eles já te julgam no primeiro dia que você chega lá. You get judged at the end. Você é julgado no final. And what you're supposed to be doing all year? E o que você tem que fazer enquanto você está lá durante esse ano? Esse tempo? Preparing for Tem que judgment. se preparando para o quê? Para o juízo. That's why we have Grecian education. É por isso que nós temos educação grega. Because we've been indoctrinated to believe lies. Porque nós fomos indoutrinados para acreditar em mentiras. So when I draw this, Quando eu desenho essa linha, and I don't think you can argue against the drawing, você pode talvez arguir ou contestar sobre o desenho, in your deep inner being somewhere, wherever that ou is, dentro de você, dentro, né, do seu ser Right íntimo, here. no seu coração, in your heart, no seu coração, you don't believe it. você não acredita. Because it's counterintuitive. Porque não faz sentido, é contraintuitivo. It's not in agreement with how the world operates. Não está de acordo como o mundo está sendo operado, quando o mundo é Our- operado. Our worldview is being warped. A nossa visão do mundo está sendo torcida, está sendo dobrada ou warp, So here we are. torcida. We've got our line, Nós temos aqui a nossa linha and then we're going to put waymarks on these e a, little, e a gente these vai little começar vertical esses ticks. pequenos ticks, esses pequenos marcos. And where did I put the second angel's message? E onde foi que eu coloquei minha segunda mensagem angélica? Right here at the beginning. No começo dessa linha. What does this line even mean? O que significa essa linha vertical? This little vertical line. Essa linha vertical.
So people are giving me different They're giving the answers. plum, they're telling the line. It's right here. Está bem aqui, no prumo. It means Significa que righteousness. justiça. It says it right in the verse. Diz bem aqui no verso 17. Chapter 28 is one of the most important chapters that we need to get to grips with in our message. Capítulo 28 de Isaías é um dos capítulos mais importantes da Bíblia que nós que pregamos essa mensagem temos que entender. And there's many things we don't understand about E this existem passage. muitas coisas que nós não entendemos sobre essa passagem. No, there's many things we do understand. Ok, tem muitas coisas que nós entendemos nesse capítulo. It'd be nice to understand some more things. Seria melhor se a gente pudesse entender ainda mais. I don't want to give you the impression that we're clueless about the chapter, because we're not. Eu não quero dar a impressão para vocês que nós não entendemos nada sobre esse capítulo, que não é o caso. So here we have the first and the third. Nós temos a primeira e a terceira. What's happening here? O que está acontecendo aí? Righteousness. A justiça. You have to be righteous at the beginning Você tem que estar justo no começo and the e end. também no final. The Alpha and the Omega. Alfa e ômega. What's it like in the middle? Como será que vai ser no meio? Has to be the same. Tem que ser o mesmo. We're right back to our model here. Nós estamos de volta ao nosso modelo ali. However you tackle the problem, Não importa a forma que você quer resolver esse problema, it always comes with the same answer. a resposta sempre vai ser a mesma. The reason for that A razão disso é is because we've been brain damaged. Our brains have been damaged by Satan and this world. A razão disso é que o nosso cérebro foi danificado por Satanás nesse mundo. Next time your pastor asks you a question, A or your próxima vez que o elder, seu pastor ou seu ancião da igreja te faça uma pergunta, don't go to those meetings não vá para aqueles acampamentos, because they'll brainwash you. porque eles vão fazer uma lavagem cerebral em você. You should book your ticket E você deveria realmente marcar a sua viagem, because you're in need to have your brains washed. porque nós precisamos ter o nosso cérebro lavado. We all need our brains washed clean Todos nós precisamos que o nosso cérebro seja lavado limpo, que seja from the filth of the world. das impurezas do mundo. And the way you get your brain cleaned A forma que você vai limpar o seu cérebro, is through the methodology that we've just discussed. usando essa metodologia que nós terminamos de discutir. So I've tried to tackle this issue in many different ways Eu tentei mostrar para vocês esse assunto em diferentes pontos de vista, so you can see it has integrity. para você possa ver que existe integridade nisso. And what's being built here? O que está sendo construído aí? It's a building. É um edifício. So if we wanted to put some steps here, Se a gente gostaria de colocar alguns degraus aqui, I'll do it a shortened version. eu vou fazer uma versão curta. If we did 3 steps, Se nós precisamos 3 etapas, we could say the first, second, and third, né, degraus. Podemos dizer primeira, segunda e terceira. but then you'd object because you say the second is here. E você talvez poderia objetar que a segunda seria ali. And I'd counter that by saying, I didn't tell you everything, Aí eu posso fazer, bom, eu não falei tudo para vocês ainda, because you have a second here as well. que você também tem uma segunda aqui. It's a bit tricky. É um pouquinho tricky, é um pouquinho Complicated. capcioso, complicado para explicar. So here's the plummet and the tape measure, Aqui está a trena e aqui está o prumo, and all we're doing prumo. is building a house. E o que nós estamos fazendo aqui? Montando o quê? Construindo o quê? Uma casa. And we all know what that house is. E todos nós sabemos o que é essa casa. It's a temple. É um templo. And this temple E nesse templo is us. somos nós. At 2 levels. Em 2 etapas, em 2 níveis. You are a temple, Num nível você é um templo. and you're also just a stone in the temple. E também num outro nível você é somente uma pedra nesse templo. We're all little stones, Todos nós somos pedras pequenas. and we're a temple ourselves. E nós também somos um templo. This temple imagery Essa imagem de um templo, comes up over and over again. ela aparece em repetição. So when we go to Millerite history, Então, quando nós vamos na história minerita, and we connect that to John chapter 2 verse 20, e nós conectamos com João capítulo 2, versículo 20, and I know I'm going fast for some people, eu sei que às vezes talvez estou sendo muito rápido para alguns de vocês, but the legitimacy mas a legitimidade disso, of getting John chapter 2 verse 20, de pegar João capítulo 2, versículo 20, which is the 46-year building or construction of the temple, que é o versículo que fala da 46 anos demorou para construir o templo, is the legitimacy to bring that into Millerite history, que é legítimo para trazermos isso para a história minerita, because porque it's the construction of a temple. é uma construção de um templo. I noticed people turning to John chapter 2 verse 20. Maybe we should quickly Eu read sei que eu that. vi algumas pessoas abrindo a Bíblia em João capítulo 2, versículo 20. Talvez seria interessante a gente abrir a nossa Bíblia. I wasn't going to mention it, but I'll mention it because we're going to read Eu it não now. ia mencionar, mas como eu já falei, vamos falar isso então.
We'll read verse 19 and 20. Nós vamos ver o versículo 19 e 20 de João. Jesus respondeu e disse-lhe: derribarei esse templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Verse 19 is Jesus, verse 20 is the leadership. Primeiro, o versículo 19, nós vemos Jesus falando, no versículo 20, nós vemos a liderança respondendo para ele. My question is this: Minha pergunta para você é: how long quanto tempo does it take to build a temple? para se construir um templo? And your answer is? A sua resposta é? 40. Qual é a resposta? Some people said 3 days, algumas pessoas falaram 3 dias. 46, some people Okay, said 46, so some alguns dizem 46. So some people go to the school of the prophets Algumas pessoas estiveram na escola dos profetas, and they haven't done their lessons properly. não estudaram a lição deles propriamente. Very bad. Mal. When I ask you a question, what are you supposed to do? Quando eu te faço a pergunta, o que você tem que fazer? Answer. No, ask the question back. Quando eu faço a pergunta, o que você tem que fazer? Você tem que me responder com outra pergunta. So, my question is, Minha pergunta é, how long does it take to build the temple? minha pergunta é, quanto tempo demoraria para construir o templo? And the question is, A pergunta então, que templo então? What temple? it You're asking. depends whose temple. Ele está perguntando de qual templo você está perguntando? It depends who's asking the question. Isso depende de quem está fazendo a pergunta. For verse 19, No verso 19, how long does it take to build a temple? quanto tempo demorou no verso 19 para construir um templo? 3 dias, 3 days. 1, 2, 2, 3. 3, How long does it take to build a temple in verse 20? No verso 20, quanto tempo demora para construir esse templo? 46 anos, 46. 46 years. 40 anos, A-N-O-S. Anos. So, this is a good verse Esse é um bom verso to teach this truth. para ensinar essa verdade. And the truth is this: A verdade é a seguinte: we can expand things nós podemos expandir as coisas and we can shrink things, ou nós podemos encolher as coisas. just like a cartoonist would do, É que nem um cartunista pode fazer, because they don't live in the real world, porque eles não vivem no mundo real and neither do we. e tampouco nós. We live in a world Nós vivemos no mundo of prophecy, de profecia. and in the world of E prophecy, no mundo profético, a human being um ser humano looks like this. se parece assim. That's what a human being looks like. Bé. Uma ovelha. No mundo profético, o ser humano parece como isso aqui. But we all agree with that. Todos de vocês estariam de acordo comigo, correto? Why? Por quê? You should say that is foolishness. Você teria que me dizer agora que isso é tolice falar um negócio desse. How can a sheep Como é que pode uma ovelha be a human being? ser um ser humano? Because in prophecy, Porque em profecia, anything can be anything, qualquer coisa pode ser qualquer coisa. as long as God says. De acordo com o que Deus está dizendo assim, né? Tem que ser de acordo com o que Deus, desde que Deus diga. Because He makes the rules. Porque é Ele que faz as regras. But prophecy Mas profecia is what? é o quê? Parable teaching. É um ensinamento através de parábolas. Because the sheep wasn't a prophecy, it was parable. Porque a ovelha não foi uma profecia, mas uma parábola. Parable Parábola, P-A-R. Okay. and prophecy E profecia, P-R-O-F. are the same thing. Parábolas e profecias é exatamente a mesma coisa. So if I can stretch a man and turn him into a sheep, Se eu posso, né, esticar, converter um homem numa ovelha, and I can turn a shepherd e eu posso transferir um pastor into what? no quê? A God, Num Deus, I can do anything. eu posso fazer qualquer coisa. So what I want to do, O que eu quero fazer, and John chapter 2 verse 20 will help us to do this. o que eu quero fazer, e João capítulo 2, versículo 20, nos ajudará a fazer isso. I've got 3 days Eu tenho 3 dias, and I've got 46 e eu years. tenho 46 anos, I'm going to shrink 46 eu vou encolher 46, and I'm going to turn it into 3 days. e nós vamos transformá-lo isso em 3 dias. So I've got 46 Então eu tenho 46 and 3 e 3, that are identical in size. eles são idênticos em tamanho. Now, after the little introduction about all of this, Depois de uma introduçãozinha sobre isso, we should all see it's possible. nós poderíamos então ver que tudo isso aqui é possível. Because with God, Porque com Deus,
All things are possible. Todas as coisas são possíveis. You can turn 46 years into 3 days. Se você pode encolher 46 anos em 3 dias, And also, e também you can turn 3 days você pode também transformar 3 dias into 3 years. em 3 anos. We can do that. Podemos fazer isso também. So this is 3 years. Isso também são 3 anos. Let's put some dates to it. Vamos botar algumas datas aqui. 28, 28, 29. 29, No, wait, and it was the wait, wait. reverse. It was the reverse. It was 6 months after, Yeah, right? He started on the 27th, so it wasn't 28. yeah, 28. It was the 28th, but it was 6 months after. So let me put it this way. 28, 29, and 30. And I'm going to just do this to help us Eu vou fazer um pouquinho isso aqui, 28, 29 e 30, because we're all Millerites. que nós todos somos todos mileritas. Are we all Millerites? Sabe que nós somos mileritas? Yes. Sim. Because we have to use the full year concept. Que nós temos que usar a ideia do ano completo. First year, Primeiro ano, Second year. segundo ano, Third terceiro ano, 3 years. 3 anos. AD 31. No ano is the same 31 as depois de 46 Cristo, years. é a mesma coisa que 46 anos. We had a temple here. Nós tínhamos um templo aqui. What is a temple? O que é esse templo? O que é um templo? Equals a church. Que é igual a uma igreja. It takes 3 years E demora 3 anos for God to get a church ready para que Deus pudesse ter uma igreja pronta, because in AD 31 Jesus is going to leave. porque no ano 31 Cristo estará voltando, estará indo embora. And in the second half of the 70th week, E na segunda metade da última semana, who needs to do the gospel message? quem é que tem que conduzir esse evangelho, essa mensagem? The disciples. The Os disciples. discípulos. The church must be fully formed and ready A igreja tem que estar completamente formada e pronta before antes it's going to begin to do its work. que ela possa começar a fazer o seu trabalho. And that has implications Isso existe implicações about the binding off sobre o tempo de atamento that we'll introduce que foi introduzido, as we go on through our studies. que nós vamos continuar nos nossos estudos. So, the reason we went to John chapter 2 was because of this construction imagery in Isaiah 28. A razão que nós fizemos isso é para mostrar essa construção de um templo que foi falado em Isaías 28. And then I explained to you that you can use this rule Que nós podemos usar, eu expliquei para vocês essa regra. You didn't say that he was 6 months and it was 3 years after. You didn't say that. Oh, You didn't no, I finish that. just- Yep. This is Passover. Isso foi na Passover. Páscoa e na Passover. Páscoa. Jesus is baptized here Jesus foi batizado ali in AD 27, no ano 27 depois de Cristo. and this is 6 months. Depois passaram-se 6 meses. That's the autumn and that's the spring. Ali começou no outono e aqui a primavera. But this verse Mas esse verso is a really nice verse to show a really powerful technique. é um verso muito bom que você pode usar para explicar uma técnica, That you can get days and stretch them into years, que você pode pegar dias e esticá-los para anos, or get years and squash them into days. ou pegar anos e espremer eles para dias. So the number 46 becomes a symbol. Então o número 46 se transforma num símbolo. What does 46 equal? A symbol of what? O número 46 é um símbolo de quê? Templo. Here it is, 46. Número 46, templo. Symbol of a temple. And Temple the temple aqui. is the church. E o templo representa o quê? A igreja. Let's go back here. Vamos voltar aqui atrás aqui então. Let's put churches up here. Vamos botar Did you do igrejas. Did you do churches this week? Huh? Did you do churches this week? The church? Churches? Não. No. Okay. I thought it says that. So, okay, so here we got churches. Onde digamos que aí nós temos as igrejas. 1798. 1798. Revelation chapter 2 and chapter 3 Apocalipse capítulo 1, versículo 2 e 3. 2 and 3. talks 2 e about 3. the 7 churches. Fala sobre as 7 igrejas. So we're not going to go through all the A churches. gente não vai falar de todas as Just igrejas. want to make one point here. Só quero fazer um ponto aqui para This vocês. is church number 4, Essa é a igreja número 4, Thyatira. chamada Tiatira. And this E essa aqui, is church number a 5, igreja número 5, Sardis. que se chama Sardes. So this history here Essa igreja aí, essa história, is the history of the church é a história da igreja from Sardis de Sardes to Philadelphia. para Filadélfia, 5 and 6. 5 e 6. But I just want to say it's the history of the church. Eu só quero dizer para vocês que é a história da igreja, But the church mas a igreja is a temple. Mas a igreja é And um the templo. temple E um templo is 46. é 46.
And this history E essa história ali, is 1798 to 1844. 1798 a 1844, And if you do the se calculation, você fizer o cálculo, you são know that this is 46 years. que isso é 46 anos. Exactly. Exato. So this teaches us Isso nos ensina that we need to be careful que nós temos que ser cuidadosos how we integrate literal and symbolic symbols. como nós integramos simbologias literais e literal and symbolic, or more Literal and symbolic. ok, de forma literal e simbólica. Because in this history here in John chapter 2, Porque nessa história em João capítulo 2, is that literal? isso aqui foi literal? Yes. Sim, It becomes a symbol. e se transformou num símbolo. The symbol O símbolo is going to be used thousands of years later vai ser usado milhares de anos depois to describe what? para descrever o quê? The construction A construção of a church. de uma igreja. Here's the church. The same church that we have there. Essa mesma igreja que nós temos aqui. And it just so happens that it's literally 46 years. E aconteceu de que foram literalmente 46 anos. Sometimes we get confused about literal and symbolic. Às vezes nós nos confundimos com literal e simbólico. They're controlled by tight rules, Eles são controlados por regras muito restritas, estritas, but sometimes we don't understand the rules e correctly. às vezes a gente não entende essas regras corretamente. So here we are. Então nós estamos aqui, These are lines of righteousness, as linhas da justiça. which is why we put the second here. Por essa razão nós colocamos o número 2 ali. I'll do one more Eu vou fazer mais um, because this is such an important issue that we get straight in our minds. porque é um assunto tão importante que eu quero que nós tenhamos de uma forma clara na nossa mente. Revelation 18. Apocalipse capítulo 18. Now, we're going to get the clue for what we're going to do from verse 2. Nós vamos ter aqui uma ideia do que nós vamos fazer através do versículo 2. So verse 2 O versículo 2 says, Babylon is fallen, is fallen. fala: caiu, caiu a grande Babilônia. There's a lot more in the verse and into verse 3. Existe muito mais nesse verso e também no versículo 3. But if you look at the wording there, Mas se você buscar essas palavras aqui, it's the same as Revelation 14, verse 8. é a mesma que está usada em Apocalipse capítulo 14, versículo 8. 14, verse 8 14, versículo 8 is the second angel's message. é a segunda mensagem angélica. And so 18, verse 2 Verso 18, capítulo 18, versículo 2, must also be the second angel's também message. tem que ser a segunda mensagem angélica. 14, 8 14, versículo 8 e 18, versículo and 18, 2 2. are the same. São a mesma. We can see that. Vocês conseguem ver isso? Ellen White will teach us. Ellen White não vai educar. Common sense will teach us. Senso comum, senso comum. If you've got steps, Se você tem alguns passos, and this is the second step, e esse é o segundo passo que você tem, what did you have before that? o que você tem que ter então antes do segundo passo? You must have had the first Você step, tem que ter tido o quê? O primeiro passo. and then you're going to get the E third. você vai ter um terceiro passo. 3 steps. 3 passos. 9/11. 11 de setembro. Comes up Não, over 11 de and over setembro. again. Versículo 9 ao 11 de Apocalipse 14, versículo 5 ao 6. So here we are. Aí nós estamos. We've got these 3 messages, Nós temos essas 3 mensagens. and we want to mirror them in 18. Nós queremos agora fazer um espelho com o capítulo 18. This is the history of the Millerites. Is that 6 and 7 here? 6 and 7? Oh, sorry, yes. 6 and 7. Versículo 6 e 7. E nós temos a história millerita. This is the history of the Millerites, Essa história millerita. and this is the history E essa in which we aqui live. é a história que nós estamos vivendo, que eu vou chamar So 144 mil. it's just a repeat of history, Simplesmente é uma repetição da história. and these are symbols that are we can use interchangeably, Esses são símbolos que nós podemos usar de forma intercambiável. and the language changes. E a linguagem muda. So this is verses 2 and 3, Aqui é o versículo 2 e 3. and this is verse 4. Aqui é o versículo 4. So what must this be? O que então tem que ser esse versículo aqui então? Has to be verse 1. Tem que ser o versículo 1. There are many problems with this, Existem vários problemas com isso, but we're not going to tackle them all. mas a gente não vai tentar resolvê-los agora. I just want to Todos eles. tackle one Eu quero problem, pegar um problema para resolver, which is what? que é qual? First and second come together. A primeira e a segunda vêm junto.
So what we've got here, O que nós temos aqui, if you go to verse 9, se você vai no verso 9, it says the third angel. diz que o terceiro anjo, another color or no? Um, Terceiro, T-E, just put the number 3 with a little round. I'll just put A for angel. Okay. So this is the third angel. Second angel. Segundo anjo, esse aqui é o terceiro anjo, segundo anjo, First angel. primeiro anjo. Now let's bring that down into Revelation 18. Ok, agora vamos tentar trazer isso aqui para Apocalipse 18. But before we do that, Antes de fazermos isso, this angel esse anjo has de got what? Apocalipse 14 tem o quê? It's got a message. Tem o quê? Uma mensagem. M-I-S. Tem uma mensagem. And this one has got a O message. segundo anjo de Apocalipse 14 também tem uma mensagem. E o terceiro anjo também tem uma Three mensagem. angels, three messages. 3 anjos de Apocalipse 14, 3 mensagens. We've locked in this here. A gente conseguiu grudar, alinhar aqui o 18, 2 e 3 com 14 e 8. So here's our message. Então aqui é a nossa mensagem. And here's the third message. Aqui é a terceira mensagem. And here's the first message. Aqui é a primeira mensagem. There's a problem with this one, Existe um problema aqui com a primeira ali, but that's not what I want us to highlight. mas não é o que eu quero aqui trazer em ressalto. Verse 1. Versículo 1, After these things I saw another angel. que diz o seguinte: E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo. Here it is, angel number 1. Aqui está aí, anjo número 1. Verse 2. Versículo 2. He. E, Problem is now, o problema aqui, o dele fala he, fala ele, we do don't original. have another angel. Aqui fala, não fala que tem outro anjo, simplesmente fala ele. It's not a noun, it's a pronoun. Não é um substantivo, mas sim um pronome. So if I said he did this, Se eu falasse assim, ele fez isso, you'd ask me saying who? você vai perguntar quem? Because he does not identify. Porque aqui o ele não identifica. So to identify who the he is, Para você poder identificar quem esse ele é, you ou have to go e, backwards, você tem que voltar. and the first person you're going to meet is who? E na primeira pessoa que você vai encontrar quando você volta é quem? Angel number 1. O anjo número 1. So what we've got here, O que nós temos aqui, we have a mismatch. nós temos um não alinhamento, falta de alinhamento, How many angels mismatch. do we have? Quantos anjos nós temos então? Just one. Somente um anjo. Verse 4. Versículo 4. And I heard another voice. E ouvi outra voz do céu. Another voice A outra voz is another person. é uma outra pessoa. So how many angels do we have Então quantos now? anjos nós temos aqui em Apocalipse 18? Only 2 angels. Somente 2 anjos. This is the history of the 144,000. Essa é a história dos 144 mil. Now remember, Então lembre-se, there's nothing new under the sun. não existe nada novo debaixo do sol. And Millerite history is identical to our history. E a história millerita é idêntica à nossa história. But I'm just doing this at a simple level Mas eu simplesmente estou fazendo isso num nível simples to make a complicated point. para discutir um ponto muito complicado. It says this. Fala o seguinte: This angel comes down esse anjo ao descender, and he doesn't even have a message. ele não tem nenhuma mensagem que você vê ali. Have a look in the verse 1. Se você olha o versículo 1, There's no message. não existe nenhuma mensagem. When he comes down, what does he do? Quando ele descende na terra, o que ele faz? Verse 2. Versículo He 2. cries mightily. Ele clama fortemente como grande voz. And what message does he cry? Que mensagem ele está gritando? Second message. A segunda mensagem. So here we are. Então nós estamos aqui, We've got the first angel, nós temos a primeira mensagem, and he's going to come ele vai vir with the first message com a primeira mensagem and the second message. e a segunda mensagem. And we can put a question mark there if Mas a you gente like. pode botar uma mensagem aqui, como assim na primeira mensagem? Como assim algo aqui? And then what happens? E depois o que acontece? Then you have the third. E aí depois você tem the third or another gonna angel. put- Another angel like this. Então ele vai colocar aqui outro anjo, And we have the third message. que é a terceira mensagem. So here we have the 3 messages. Então aqui nós vemos as 3 mensagens, And because of the way the verses are constructed, mas por causa da forma que o verso está sendo construído, singular angel, um anjo único, em singular, when he comes down, he cries a second angel. quando ele descende, ele clama a segunda mensagem. You've got the first and second messages Você tem a primeira e a segunda mensagem at the same time.
ao mesmo tempo. I think this is the third or fourth argument that we have for this. Esse é o terceiro ou quarto argumento que nós temos sobre isso. It's so important for us to É understand tão this importante issue que nós que possamos entender esse assunto, that God's given us this modeling, this symbology in many different que ways Deus nos está dando esse modelo, essa simbologia de várias formas, because it deals with the issue of sin. porque está lidando com o assunto do pecado. And God wants to take away O que Deus quer fazer, Ele quer remover all of our excuses. todas as nossas desculpas. He wants to help us live a righteous life. Ele quer que a gente possa ter uma vida justa. So he does this with all of this imagery. Ele faz isso através de todas essas imagens. Now I just want to add one more piece, Eu vou adicionar information. uma coisa mais antes de terminar, which is not really connected to this study. que não está conectado com esse estudo. We've got two angels. Nós temos 2 anjos. So let me just draw this. Vou desenhar isso aí para vocês. And I'm going to jump now. Agora eu vou fazer um salto. I'm going to put 9/11, Vou colocar 11 de setembro Sunday law, e decreto dominical. and I'm going to put midnight cry. Eu vou MC. Ah, não, CM. CM. E So vou here colocar o we've got clamor da midnight meia-noite. cry. And if you like, we'll put midnight as Se well. você quiser, MN. MN. Yeah. So E vou botar meia-noite ali. we've got two angels, Nós temos 2 anjos, one here um ali and one here. e outro anjo ali. First, second, third messages, Primeiro, segundo e terceira mensagem. put two angels. Mais 2 anjos. Now, if we were to go to Daniel chapter 10, Mas se você for abrir Daniel capítulo 10, we went to Daniel chapter 8, in fact. ou se você for ao capítulo 8 de Daniel, Verse 14, o versículo 14, the cleansing of the sanctuary, a purificação do santuário, you'd have to combine both chapters. você tem que combinar ambos capítulos. We could show Nós podemos demonstrar that Daniel que Daniel, is going to find Christ ele vai encontrar Deus in the most holy place no lugar santíssimo. in Daniel 8:14 8:14 Daniel and in many verses in Daniel chapter 10. e vários versos do capítulo 10 de Daniel. But in Daniel chapter 10, Mas no capítulo 10 de Daniel, we can locate when that happens. nós podemos marcar onde que isso And acontece. it's happening in this history. Está acontecendo aqui nessa história entre a meia-noite e o clamor da meia-noite. So I'll put Daniel 10 here Eu vou botar ali para vocês Daniel capítulo 10, and I'll put most holy place. SS, Santíssimo. Santo do Santo, Santo do Santo. So the most holy place here O lugar santíssimo aí is in this period está nesse período of midnight to midnight de cry. meia-noite a clamor da meia-noite. Now I don't know, I know many of us know Eu sei que muitos de nós sabemos what this means and where it came from. o que significa e de onde isso veio, But if you don't, mas se você não sabe, then you need to ask. então você precisa perguntar. But I'm not going to address it during the recording Mas eu não vou falar isso agora durante a gravação, because it's already in the public porque domain. já está explicado nos outros vídeos. So here we have Aqui nós temos a symbol of the most holy place or the sanctuary. um símbolo do lugar santíssimo, com a symbol of the most holy place with, In the sanctuary. no santuário. God is forced, Deus é forçado, if we can express it that way, eu vou usar essa expressão, in Revelation 18, no Apocalipse capítulo 18, in our history, na nossa história, to have the three messages, que tenhamos as 3 mensagens, but to only have these two angels mas here, para que só tivéssemos esses 2 anjos aqui, because he wants to symbolize porque ele quer simbolizar ali the whole nature of the sanctuary, toda a natureza do santuário, because it's all about the temple. porque tudo aqui está relacionado com o And templo, we all know e todos nós sabemos there are two covering cherubs que existiam 2 querubins, 2 cobridores, 2 querubins cobridores, who overlook the most holy no place. qual estavam observando, né, o lugar santíssimo. Now there's much that we could say about Tem that, muito mais que nós podemos falar sobre isso. but I only wanted to make the point Eu simplesmente quero fazer o ponto that here again we see the first and the second. que aqui nós vemos a primeira e a segunda mensagem. So we want to understand another point. Nós queremos entender 2 minutes. Yeah. No, what I'll do is we'll stop here and then we'll pick up the point tomorrow. Tomorrow. Ok. Vamos terminar aqui então e a gente continua isso amanhã então. What we're going to do O que nós faremos? is we've got our first and second step, Nós conseguimos já nosso primeiro e segundo passo, justification, sanctification, justificação e santificação, and we marked here e nós marcamos aqui the laver a bacia, and the laver.
E a bacia, same one, right? Same point. O mesmo ponto, a bacia aqui e lá. So we have to identify this history before. Nós precisamos identificar essa história que acontece antes da bacia ser formada. So tomorrow, Amanhã, we're going to begin to identify that nós vamos começar a identificar isso, as we go into the binding off message. que nós começamos a estudar a mensagem do atamento. Let's pray. Vamos orar? Heavenly Father, Querido Pai que estás nos céus, we thank you that through the process of the everlasting gospel, te agradecemos porque através do processo do Evangelho Eterno, through a study of your word, pelo estudo da sua palavra, a contemplation of it, a contemplação da sua palavra, day and night, dia e noite, we can be converted, nós podemos nos converter, justified, justificado and live sanctified lives. e viver uma vida santificada. We understand Nós entendemos that we have been taught que nós fomos ensinados, it's in our symbolic prophetic genes está impregnado nos nossos genes profético, de uma forma simbólica, that we have our sins that were given to us from our fathers. que nós temos os pecados que foram passados dos nossos pais, These doctrinal errors essas doutrinas de erros which many of us hold on to. que muitos de nós ainda nos apegamos a ela. We ask that you would help us to be free from these Nós things, te pedimos que possamos nos libertar desses pecados, so that we might be saved para que nós possamos ser salvos, and have a clear understanding para que possamos ter um entendimento claro of the everlasting do gospel, Evangelho Eterno, which is a three-step prophetic test que é um evangelho de 3 etapas proféticas, that de will, teste, que a by- vontade, by definition, pela definição, create two classes of people. criará 2 classes de adoradores. We pray this in Jesus' Te name. pedimos em nome de Jesus. Amen. Amém.